Fala pessoal, beleza? Bom, hoje vamos dar continuidade aí no nosso vídeo da nossa série Não Compre Curso Bosta. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre suporte e resistência, que são uma das técnicas ali que é mais utilizada hoje em dia pelos traders para estar se operando e ali tentando obter seus lucros, beleza? Então, vou abrir o gráfico aqui da corretora sem muita enrolação, vamos direto para o que interessa. E eu vou estar explicando para vocês o que é suporte e resistência. Só apagar essas linhas aqui. Beleza, acho que aqui tá bem legal. Deixa eu ver esse gráfico aqui também. Eu vou ficar só com esse par aqui, com o GBP Japão. 1015, vamos lá. Então, o mercado, que eu expliquei na aula anterior, eu expliquei para vocês que o mercado se movimenta em ondas, ele sai fazendo ondas de tendências, e dentro dessas ondas de tendências acaba se fazendo topos e fundos. Anderson, o que é topo e o que é fundo? Vamos lá. Topo é quando o preço sobe, o preço começa a subir, vai só subindo. E por algum motivo ele começa a descer. Descer. Com isso, ele acaba fazendo um topo. Aqui a gente tem um topo de preço. Depois de descer bastante, desceu, ele começou a subir. Subir de novo. Subiu. Com isso ele fez um fundo. Tendo em vista que agora eu tenho um topo e tenho um fundo, tem no futuro, no mercado mais à frente, no futuro, tem grandes chances de, quando esse preço que está subindo bater no topo anterior, depois ele fazer fundo, quando ele volta a subir, que bate no topo anterior, tem grandes chances dele continuar caindo. Ou depois de fazer o fundo, tem grande chance do preço, quando bater nesse fundo, voltar a subir. Ou seja, em cima a gente tem resistência, embaixo a gente tem suporte. Sabendo que agora eu tenho uma resistência e um suporte, o preço sempre tende a fazer isso aqui, Depois de eu ter um topo e ter um fundo, tem grande chance de, quando o preço subir nesse topo, ele respeitar esse topo e voltar a cair. Porque não é eu que estou vendo isso, não é só eu que estou vendo isso, e sim milhares e milhares de traders no mercado do Forex, que é o mercado, o gráfico, é o mercado que opções binárias acompanham. A gente opera opções binárias que tem o gráfico igual ao gráfico do Forex, ela acompanha o gráfico do Forex, ela copia esse gráfico, e é dentro desse gráfico que a gente vai se operar. No Forex o pessoal também já estão vendo isso, outros traders, robôs e tudo mais. Então quando o preço agride o topo de novo, tem grande chance desse preço bater nesse topo e cair. Só que se o preço realmente cair, depois que ele começa a cair, tem grandes chances dele respeitar o suporte. E tem grande chance dele fazer esse padrão aqui, dar continuidade no movimento. Caiu, bateu no suporte e pode dar continuidade no movimento para alta, até chegar um momento que ele vai romper isso, vai romper a resistência ou romper o suporte. Mas por que o preço bate no suporte e volta a subir? Simples, porque no Forex já tem, como tem vários traders que já identificaram esse fundo e sabe que o preço tende a dar continuidade para alta, então você já tem vários traders com ordens de compra posicionadas exatamente aqui, exatamente aqui. Eles posicionam suas ordens de compra nessa região de preço, Por isso que quando o mercado bate nesse suporte, o preço tende a subir, pelo fato de que a força compradora, a força de quantidade de traders comprando foi maior do que a força de quantidade de traders vendendo. Ou seja, tinha mais traders comprando
o preço subir do que traders vendendo o preço descer. Só que quando esse preço agride o topo, começa a entrar os vendedores, porque os vendedores já estão vendo que eles têm aqui, ó, topo e topo duplo. Então tem grandes chances do preço bater nesse topo e voltar a cair. Por quê? Porque aqui já está cheio de vendedores no mercado com ordem de venda posicionária. Então quando o preço agride essa região, o mercado volta a cair de novo, porque a força vendedora foi maior do que a força compradora. E quando a força vendedora não consegue ser maior do que a força compradora vence e o mercado rompe, vai buscar outras regiões. Quando a força vendedora não consegue ser maior que a força compradora, o mercado desce, ele rompe essa região aqui e também rompe essa daqui, se caso o preço estiver subindo, beleza? Isso no gráfico a gente vai identificar dessa dita forma, ó. Vamos lá: topo, fundo, topo, fundo duplo e um topo logo aqui. Observa que o preço fez esse topo e começou a cair. Tentou romper esse fundo anterior, ó, tentou romper, começou a cair, o preço caiu, veio aqui e fez um fundo um pouco abaixo desse suporte, ó. Aqui era um fundo, então a gente tinha aqui um suporte, o preço tentou romper ele, rompeu e depois voltou a subir de novo. E quando ele subiu, onde foi que ele respeitou? Ele respeitou a nossa resistência, que já estava traçada aqui. Já tinha um topo e um fundo, ele não respeitou o fundo, acabou rompendo, mas porém o topo ele respeitou. Observa que o preço subiu e não conseguiu ultrapassar essa linha, não conseguiu ultrapassar o topo anterior e voltou a cair de novo. Agora ele está lateralizado aqui fazendo um fundo. Provavelmente tem grandes chances do preço romper, ó, descer aqui direto e respeitar esse fundo aqui, ó. Só desenhar de novo aqui para vocês entenderem, ó. Ó, resistência, suporte e suporte. Temos aqui dois suportes, um próximo do outro. A gente tem topo, que o preço subiu e respeitou ele, ou seja, respeitou a nossa resistência no topo. Temos aqui fundo fazendo um suporte, rompeu o suporte, lateralizou um pouco embaixo e voltou a subir. Foi quando ele veio buscar a nossa resistência. Então, ou seja, ele fez um novo fundo. Então, se ele tem um novo fundo, então ele tem um novo suporte. Agora o preço agrediu aqui, ó, esse topo, não teve força para romper ele e voltou a cair de novo. Por quê? Porque a força vendedora foi maior. Tinha mais traders vendendo do que comprando. Então por isso o preço voltou a cair. Caiu e veio aqui próximo de agredir esse suporte aqui de trás, ó. Tá vendo? E os compradores começaram a entrar aqui, ó, com ordem de compra. Então, ou seja, o mercado começou a querer subir de novo. Então tem grandes chances agora do preço voltar, respeitar o topo e cair de novo. Ou tem grandes chances dele romper e continuar subindo, só subindo. Aqui a gente não sabe o que no caso a gente faria aqui, porque a gente não sabe para onde o preço vai. A gente apenas faz uma especulação de onde o preço tende a ir. Ah, mas como eu sei que ele vai bater no topo e descer? Gente, eu não sei e ninguém sabe. A gente faz especulações, no qual dentro dessas especulações tem uma probabilidade maior do preço bater no topo e descer. Então por isso que quando o preço chega lá, a gente escolhe o tempo de operação que a gente quer aqui, que já tem vídeo no canal já ensinando vocês a fazerem isso. E a gente começa a entrar aqui, ó, abaixo, entrar vendido, porque a gente acredita que o mercado vai subir, vai bater nesse topo e vai descer de novo. É isso que a gente espera. Ou se caso ele descer mais, a gente espera que ele bata nesse fundo. Vou colocar em verde aqui, ó. A gente espera que ele bata, o preço bata nesse fundo e suba de novo. São dois movimentos que a gente espera. Se o preço subir e bater nesse topo aqui, a gente vende, entra com operações abaixo. Se o preço descer e agredir esse suporte que é no fundo, a gente compra, acreditando que o preço também vai voltar. Só que também tem as probabilidades do preço romper e a gente acabar perdendo a nossa operação, o nosso valor que a gente investiu, que a gente entrou na ordem. Mas isso faz parte do mercado, porque no mercado a gente não só ganha, a gente também perde. Bom, sabendo que aqui é uma resistência e aqui é um suporte, aí você me pergunta, e se o preço romper a resistência? Se o preço ultrapassar essa resistência, o que isso aqui seria? Eu excluo essa linha ou não? Não.
Depois que o preço rompe uma resistência, ela deixa de ser resistência e vira suporte. O que era resistência agora é suporte. Por quê? Porque o preço tende a corrigir nela e dar continuidade no movimento. É isso que o mercado tende a fazer. Então o que era resistência virou suporte. Ah, mas se romper para baixo, se romper o meu suporte, que é esse aqui de baixo. Se romper o teu suporte, o que era suporte agora virou resistência. Por quê? Porque o preço está abaixo. Então o que era suporte agora é resistência, porque o preço está abaixo. Preço acima da linha vira suporte, preço abaixo da linha vira resistência. Então agora aqui embaixo, depois do preço ter rompido, a gente tem uma resistência, porque a gente espera que o mercado faça isso aqui, ó. Corrija, a gente espera que ele suba até no nosso suporte, que era suporte, que agora é resistência, e dê continuidade. Porque o preço já saiu de onde ele estava, já rompeu onde ele tinha que respeitar e não respeitou, rompeu. E agora ele tende a fazer isso aqui, corrigir e dar continuidade. Tem um nome específico para esse tipo de movimento, para quando ele rompe um suporte ou rompe uma resistência e volta para corrigir no rompimento, ou seja, volta para corrigir no suporte ou na resistência. A gente tem um nomezinho que se dá para esse tipo de análise, e vai ser esse tipo de análise que provavelmente eu vou estar passando nas próximas aulas aí para vocês estarem entendendo melhor, beleza? Então a aula de hoje e o vídeo de hoje foi realmente só para vocês saberem o que é suporte e o que é resistência. Suporte no fundo, ó, suporte no fundo, resistência no topo. Aqui agora a gente tem suporte, resistência nesse topo. Nesse fundo aqui, ó, nesse fundo aqui a gente tem suporte também. Aqui em cima a gente tem resistência. Suporte foi rompido, deu continuidade e fez topo onde a gente traçou nossa linha. Só que se caso o preço romper esse topo aqui, romper essa resistência e ultrapassar ela, a gente tem um suporte aqui em cima que é desse fundo aqui, ó, considerado suporte. Porém, como o preço está abaixo dessa linha verde, abaixo desse suporte, então ele não é suporte, a gente considera ele como resistência. Ele é nossa resistência. Ele deixa de ser suporte e vira resistência. Aqui em cima continua sendo resistência, porque o preço está abaixo. Se acontecer do mercado romper esse aqui e romper esse outro, os dois passam a ser suporte. Ó, o que era resistência no topo agora é suporte. O que era suporte antes, que virou resistência antes de romper e agora rompeu, virou suporte novamente. Então agora nós temos dois suportes, porque o preço tende a fazer esse padrãozinho aqui, ó. Corrigir aqui e subir, ou romper ele e buscar um pouco mais embaixo e depois subir. Esses são os padrões que o gráfico tende a fazer. Porém a gente não sabe, a gente apenas faz as nossas análises e em cima delas a gente trabalha ali para estar buscando melhores taxas de acerto no mercado, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, foi só mesmo para você, de um jeito bem simples, para você entender o que é suporte e o que é resistência. Então, já puxa o teu gráfico para trás aí e vai fazendo teus testes, traçando linhas no suporte, ou na resistência e no suporte. Traça suporte e resistência nos topos e nos fundos e vê quantas vezes o mercado bateu no teu suporte, na tua resistência, ou bateu no teu suporte e acabou respeitando aquela região, beleza? E no próximo vídeo a gente vai estar falando aí sobre linhas de tendência, tá? A gente vai estar falando sobre linhas de tendência, eu vou estar explicando para vocês os tipos de linha de tendência que existe e as linhas de tendência que a gente opera, são LTAs e LTBs, e eu vou estar explicando melhor isso no próximo vídeo, que também eu acredito que não vai ficar um vídeo muito longo, vai ser bem rápido, porque as explicações também são bem simples, tá ok? Então é isso aí, falou, valeu, tamo junto e fui!